Paulista. A Ponte põe na tela. A classificação para as quartas de final do Paulistão foi confirmada este final de semana. Quando a Macaca entrou em campo diante do Penapolense, o time já sabia que estava garantido na próxima fase da competição estadual. Mesmo assim, a equipe não quis saber de zebra no Majestoso. Encarou a partida com seriedade e confirmou o favoritismo diante do time de Penápolis. Todo jogo a gente entra para ganhar, independente da situação do campeonato. Acho que estamos classificados aí, mas agora é já pensar no próximo jogo contra o Capivariano e tentar o resultado. A semana pontepretana será dividida em duas etapas. Primeiro, a Macaca tem um compromisso contra o Capivariano nesta quarta-feira, num jogo que vale a permanência do rival na elite do estado. O elenco pontepretano prega profissionalismo e empenho total contra o Capivariano. Mas, no fundo, a cabeça deles já está mesmo no jogo do próximo final de semana. Jogo do Corinthians. Antes no Corinthians. Jogo contra o Corinthians. No Corinthians. Os jogos do Corinthians. A equipe do Corinthians, sabemos da qualidade da equipe do Corinthians. O jogo diante do Corinthians será o mais importante do ano para a Ponte. Guto Ferreira e seus comandados sabem das dificuldades do confronto. E até por isso o time tenta desviar o foco, porque a primeira fase do Paulista ainda não acabou. A Alvinegra Campineira, que hoje é a quinta colocada na classificação geral, pode terminar em quarto, caso vença o Capivariano e o São Paulo não derrote a Portuguesa. Eu acho que quem entrar quarta-feira vai fazer seu máximo. O Guto já deixou bem claro que vai poupar alguns jogadores e os que entrar vai querer fazer um bom jogo. Gol da Macaca! Home! Bom, vamos lá, CH. O técnico Guto Ferreira decidiu por um time alternativo contra a equipe do Capivariano. Está correto o treinador nessa iniciativa? Tá sim. Boa tarde a todos. A Ponte tem que pensar no Corinthians, sem nenhum menosprezo ao Capivariano. Então tem que pensar, não dá para pensar além do jogo do Corinthians se você não passar de fase. Então todas as forças, elas devem ser efetivamente canalizadas para o jogo de domingo diante do Corinthians. Vai um time alternativo, mas eu quero dizer que até o alternativo da Ponte tem condição de fazer um grande jogo contra o Capivariano. Tem lá umas peças que a gente desconfia ainda, que é o caso do Tomás, é o caso do Dedé, é o caso do Rodrigo Biro, mas mesmo assim a Ponte tem condição de fazer um bom jogo. Mas esse pessoal vai depender desse jogo aí para saber se vai ficar ou se não vai? Tem algumas peças que já estão com a passagem comprada de ida, né, para se despedir da Ponte pós-Campeonato Paulista. A gente ainda está checando os nomes, mas sabe que algumas peças não ficarão. E para você, Zé, quem que você ficaria? Estamos falando em termos de Campeonato Brasileiro, né? Porque a Ponte vai terminar a participação no Campeonato Paulista daqui a pouco, né? Mesmo que ela vá até a decisão da competição, mas já tem que começar a pensar já no Campeonato Brasileiro. Ô Batista, olha, é o seguinte, o Campeonato Brasileiro é longo, né? São meses de competição. Esse time que vai jogar, reserva que vai jogar, é reserva, alternativo, genérico, o nome que vocês quiserem, que vai jogar lá em Capivari amanhã, bem da verdade, são jogadores que têm entrado no time da Ponte no Campeonato Paulista todo, viu? Não tem ninguém aí que vai estrear, não. Todo mundo que está lá já entrou, então são conhecidos. Eles não estarão lá para se mostrarem, estarão lá para pouparem os titulares para o jogo contra o Corinthians. Olha, nesse time, o goleiro que vai jogar é o João Carlos, que é o goleiro titular. O Birubiru vai jogar, ele é o titular da Ponte Preta. Mas olha, cá entre nós, desse time que está aí, que vai jogar em Capivari amanhã, para o Campeonato Brasileiro, só para compor o elenco, eu seguraria 2 ou 3. Só para compor o elenco. A Ponte precisa de reforçar o seu time principal e não é com os reservas que ela vai reforçar. Seguraria 2 ou 3 para compor o elenco. Poderia citar os nomes, José? Olha, Batista, hoje nós entrevistamos o Renato Xavier, que é um zagueiro que eu seguraria. Esse zagueiro, ele perdeu a titularidade porque veio o Thiago Alves, que é muito experiente, ele perdeu, mas foi muito bem, eu seguraria esse jogador. Quem mais que a gente poderia segurar aí? Enfim, o goleiro, eu já falei dele, mas o goleiro titular seguraria também. Esses seriam 2 ou 3, é por aí, viu, Batista? Adrianinho tem contrato, né? O Adrianinho... Vai permanecer até o final o Adrianinho, sem dúvida. O Adrianinho, esse jogador, eu ficaria com ele também. Até porque Renato Cajá e Adrianinho se completam, né? Inclusive no próprio time. Um joga 45, o outro joga os outros 45. Esses jogadores vão ficar.
Não estou falando deles, estou falando desses outros que estarão aí jogando amanhã em Capivari. É o seguinte, o jornal O Lance colocou uma matéria dizendo que o Fernando Bob pode estar de saída. Aqui está a matéria, olha lá, com sondagens do exterior, volante deve deixar a Ponte após o Paulistão. O nosso repórter, produtor, o Luiz Fernando Magalhães, esteve lá no estádio Moisés Lucarelli, Luiz Felipe Magalhães, para fazer a matéria a respeito do jogo da Ponte Preta. E uma pessoa, né, que deu a impressão de que era alguém empresário ou representante de algum clube ou de algum empresário, falando inglês e muito mal inglês, a impressão de que era alguém do leste europeu. Queria saber informações sobre o Fernando Bob e sobre o Rildo. E o Luiz Felipe Magalhães deu informações, né, a respeito dos jogadores para ele, tá? Inclusive fornecendo o número da camisa dos jogadores que iam atuar. E hoje vem essa matéria aí do Lance, dando conta de que o Fernando Bob estaria de saída. Então a pergunta é, será que procede a informação? O repórter do Lance está correto? O Fernando Bob não pertence à Ponte, 60% pertence ao SEV Hortolândia, e os outros 40% está fatiado, dividido entre o Fluminense, empresário e etc. E ele próprio, viu? E ele próprio tem uma parcela também, né? Tem também. Agora, é difícil arrumar um jogador com a qualidade do Fernando Bob para disputa no Campeonato Brasileiro, hein, CH? A Ponte está falando em 6 a 8 nomes que chegariam para o Campeonato Brasileiro para reforçar a equipe. Eu já diminuiria um e faria um esforço para manter o Bob. Eu sei que competir com o mercado do exterior não é fácil, mas é um jogador que seria desastroso para a Ponte perder um atleta desse gabarito. Não há um volante, primeiro volante no futebol brasileiro com a característica de jogo do Fernando Bob. Eu faria um esforço. Eu concordo com você, CH, mas veja bem, empresários, o Batista destacou, estou falando com esse cuidado, porque lá na rádio já, você está querendo que o Fernando Bob saia. Absolutamente. Mas empresários foram no Fluminense e compraram 60%. Ora, os empresários investiram 60% para quê? Para deixar emprestado na Ponte Preta, meus amigos? Nós não podemos ficar aqui nos iludindo. Eles colocaram na Ponte Preta para o jogador ganhar vitrine e agora eles ganharem dinheiro. Este é o maior problema para a Ponte Preta segurar esse jogador. Olha, daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito da Ponte Preta. Daqui a pouco vamos destacar também, tem aqui um release que foi encaminhado pela Polícia Federal e inclusive vai instaurar inquérito contra torcedores do Guarani que estiveram ameaçando ou então xingando a juíza. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso aí, que bateu o martelo lá no leilão do estádio Brinco de Ouro. Voltamos ao Brinco, diz aí, Marquinhos. Bom, Batista, é verdade. Tanto que a Polícia Federal hoje deverá conceder uma entrevista coletiva às 3 horas da tarde aqui na cidade de Campinas. Aliás, por conta do leilão, também por volta das 2h30 da tarde, irá acontecer uma reunião na Justiça do Trabalho aqui em Campinas, envolvendo um investidor, possivelmente Roberto Graziano, o presidente Orley. Eles estarão discutindo toda essa situação que envolve o patrimônio do Guarani e até com a possibilidade do Guarani cancelar o leilão. Outro detalhe, a reportagem da TV Bandeirantes também apurou, um advogado até recebeu de um cliente, de um torcedor do Guarani, o pedido de embargos à arrematação. Isto também deverá acontecer, porque este torcedor entende que está sendo lesado, é dono de uma cadeira, o seu bem foi a leilão sem que ele tivesse sido notificado. Então são informações que estão surgindo durante todo este dia. E o Guarani que acabou realizando o último trabalho agora há pouco aqui no estádio Brinco de Ouro, pensando no jogo de amanhã contra o Novo Horizontino. Aliás, Fumagalli, vai ser uma semana decisiva, talvez a semana mais decisiva do Guarani em todo o campeonato pelos 2 jogos fora de casa, contra o Novo Horizontino e contra o São Caetano sábado. Boa tarde. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Batista, pessoal aí no estúdio. É realmente uma semana decisiva, o jogo de quarto mais importante para nós aí no ano, uma decisão realmente. E a equipe está confiante, motivada, acho que uma vitória, mudança de treinador, todo mundo
bastante focado aí nesse jogo e a gente espera trazer esses 3 pontos que vai dar uma tranquilidade para a gente jogar mais tranquilo no jogo do São Caetano. O Fumagalli, você foi expulso contra o Rio Branco lá em Americana. Muita gente entendeu que foi uma expulsão injusta, você também, e ontem apenas advertido pelo TJD. Prova de que a expulsão realmente foi injusta? Pois é, eu havia comentado, todo mundo viu, acho que os 2 cartões foram injustos na minha análise e isso ficou comprovado ontem, mas enfim, eu estou de volta, um jogo decisivo, motivado, confiante e esperamos trazer esses 3 pontos aí que vai nos dar a gente vai dar um passo largo aí rumo a esse G4. Com a gente ao vivo aqui no Brinco de Ouro, Fernando Fumagalli, Batista. Fernando Fumagalli, e aí, Fumagol, tá tudo bem contigo? Que prazer em revê-lo. Tudo certo, Batista, tudo tranquilo. Você vai meter gol lá em Novo Horizonte ou não? Vou sim, vou trabalhar, trabalhamos bastante hoje, finalizamos bastante. A gente espera que amanhã a gente possa estar numa noite inspirada e, se Deus quiser, fazer o gol e ajudar a equipe a conquistar a vitória, que é o mais importante. Gostei da sua firmeza, porque tem jogador, vamos tentar não, pô, já manda uma mensagem pro universo, vou meter gol lá, não é assim que funciona? A gente trabalhou bastante hoje, finalizamos bastante, como eu disse, bem nas finalizações e amanhã, se Deus quiser, ele vai nos abençoar aí com o gol e com a vitória. Vamos lá, CH, sua pergunta ao Fumagol. Recentemente, Fuma, boa tarde, a gente conversou na Rádio Bandeirantes e eu perguntei, com poucos dias de trabalho do Ademir, se você, com a sua experiência, já tinha observado alguma modificação. Os dias se passaram e a pergunta vai ser, mais uma vez, feita para o amigo que tem muita experiência. Dá para sentir, e o Guarani será taticamente diferente amanhã contra o Novo Horizontino? Olha, o CH, eu acho que ele já enxergou isso no jogo do Guaratinguetá. Ele começou com a base tática do Marcelo e no intervalo do jogo ele acabou alterando e deu o resultado. Hoje no treinamento a gente já fez da forma tática que terminou a equipe no segundo tempo e eu senti o time mais leve, o time mais solto. Então eu acredito que ele é experiente, já sabe montar as equipes e já sentiu isso também. Acredito eu que ele deva mudar essa forma tática da equipe, que a equipe ia jogando. Vai lá, Zernaldo, a sua pergunta ao Fumagol. Fumagalli, fico contente de você falar que vai fazer gols, porque você é um meia e tem essa condição. Mas a escalação que o Marquinhos passou para a gente lá na Rádio Bandeirantes agora há pouco, ele colocou como parceiro do Nunes lá na frente, pelo menos na hora de anunciar a escalação, o Watson. Daí eu pergunto para você, você vai jogar você mais próximo do Nunes e o Watson jogar mais atrás, ou você vai jogar no meio mesmo que a tua e o Watson vai ser o companheiro dele lá na frente? Ou não é nada disso que vai acontecer? Não vou entregar o ouro, mas ele fez algumas variações no treinamento. Uma delas o Watson na frente, eu por trás, Fernandinho com o Nunes, o próprio Malaquias também treinou ali na função. Enfim, ele fez 2 ou 3 alterações táticas ali, mudando o jogo, a mesma forma tática, mas mudando os jogadores. Eu acho que ele está olhando qual é a melhor peça ali para colocar, mas independente de quem entre, todo mundo vai dar conta do recado. Agora, assim, o Guarani está numa situação boa para subir, claro que tem que ganhar os jogos, mas pode ter 2 descartes, que um pode ser o São Caetano, que o jogo é fora, e o outro pode ser a Ferroviária, que a última partida lá em Araraquara, talvez até o Guarani, dependendo, nem vá precisar de pontos lá. E o São Caetano, o Guarani tem uma tradição impressionante de vencer o São Caetano. Quando o jogo é em Campinas, o Guarani perde, mas quando o jogo é no Anacleto Campanella, o Guarani ganha, não é isso, Fumagalli? Eu também tenho bastante sorte com o São Caetano. Sempre costumo... Já não teve um jogo uma vez lá que o Guarani estava numa... Com quem que você conversa para ficar sabendo dessa coisa? Oráculo, meu oráculo que me inspira. Mas teve um campeonato brasileiro que o Guarani estava muito mal. Aliás, finado Giba, que Deus o tenha em bom lugar, né, falecido, ganhou um jogo lá, não foi isso? Acho que, se eu não me engano, você está falando de 2012. Eu estava voltando de uma lesão, a gente estava perdendo o jogo, acabei entrando na hora que saiu o pênalti, o pessoal me deu a bola, estava lá de fora ainda para bater o pênalti, e a gente acabou virando aquele jogo. Mas, enfim, a gente tem que pensar agora no Novo Horizontino, fazer a nossa parte, buscar essa vitória. É um confronto
é um jogo de 6 pontos com certeza, fazendo essa parte agora na quarta e depois pensar no São Caetano. E você estava falando aí, passou lá atrás o Anailson Neves, que é o diretor comercial do Guarani, com um cavanhaque. Eu vou te contar, bode perde longe para ele com aquele cavanhaque lá, hein? O Fumagalli, nessas 2 partidas fora de casa, segundo a conta que vocês estão fazendo aí, quantos pontos vocês têm que conquistar? Esquecendo a Ferroviária, que é a última partida, Novo Horizontino e São Caetano. Olha, eu acho que o ideal seria 2 vitórias, né? Mas acho que com 4 pontos, a gente fazendo o dever de casa, acredito que pelos confrontos a gente vai estar com uma mão numa das vagas, mas é tudo matemática, a gente tem que buscar vitórias. Com uma vitória no confronto contra o São Caetano, a gente já ultrapassa e aí a gente vai ver os confrontos na rodada, mas acredito que 4 pontos não seria, nos 2 jogos, não seria uma má não, mas o objetivo inicial é buscar os 6 pontos e a gente tem condições para isso. Batista, pois é. Deixa eu fazer uma última colocação. Eu sei que isso aí, para o torcedor, isso que eu vou falar de premiação por vitória, isso aí... Aliás, José, só um minutinho, porque o Foguinho que trabalha conosco aqui está elogiando o seu visual. Olha... Ele está dizendo que você contratou provavelmente um personal stylet. Então deixa eu contar um segredo. E ele está... Olha, eu vou contar um segredo aqui. Olha, esse aqui é segredo que eu vou contar agora. Todas as vezes que eu venho... Não é segredo, você vai contar. Mas, não, era... Deixou de ser segredo, era segredo. Eu vou contar agora um segredo. Todas as vezes que eu venho no programa, o Batista fala, ô Pateta, pega um pente pro Zé pentear o cabelo. É verdade. Eu, para evitar isso, que o Pateta não aguenta mais, falei, vou passar um gel. Passei, para poupar o trabalho do Pateta, porque eu venho sempre despenteado. Zé, ficou muito bom. Muito obrigado. Mas com relação à premiação, Fumagalli, eu sei que, né, para vocês, talvez nem pensem nisso, mas eu estou vendo, e o presidente disse ontem para a gente, lá na Rádio Bandeirantes, que ele está fazendo um esforço muito grande para premiá-los mais uma vez, oferecer um bom prêmio no jogo de amanhã e bom prêmio para o jogo de sábado e tal. Então eu pergunto para você está rico, tudo bem, mas os outros aí, qual é a influência do prêmio ofertado num momento como esse? Olha, Zé, eu acredito que a motivação maior é você conquistar um objetivo de um acesso numa equipe como o Guarani. Acho que não tem motivação maior, porque você vai se valorizar ou aqui no clube, ou dentro do Guarani, ou fora, numa condição ainda melhor. É claro que uma premiação no momento desse talvez estimule ainda mais o grupo no geral, mas eu acho que o pensamento do grupo, enfim, não é nem a questão do dinheiro, é a questão pessoal, profissional. Eu acho que todo mundo com acesso vai fazer história dentro do clube e isso não tem preço, né? Mas se ele está se esforçando para dar essa premiação, a gente vai fazer o possível também para pegar essa premiação, sim. Fumagalli, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação, uma boa viagem até Novo Horizonte. No ônibus vai fazendo o quê, hein, Fumagol? Vamos lendo um livro aí, vamos conversando. Lendo livro? Qual o livro que você está levando para lá? Rapaz, eu ganhei um livro agora de um jogador, do Alexandre, que jogou no Bragantino. Ele fez um livro e a gente acabou ajudando, comprando. Eu comecei a ler esse livro aí agora. Então tá bom, vou mandar o Guardião da Ilha para você. Ok, uma outra viagem longa aí, você vai lendo o Guardião da Ilha, tá bom? Tá bom, valeu, Batista. Um abraço, boa viagem. Um abraço, obrigado. Ô Marquinhos, tem um time já ou não? Já, praticamente definido, Batista. Apenas com essa dúvida, né, do Watson Malaquias, mais pro Watson, Neneca no gol, Raoni na lateral direita, Thiago Carpini mantido, a volta de Preto Costa e o Bruno Pacheco, com Copete, Cambará, Fernandinho, Fumagalli, o Watson e Nunes, ou Malaquias e Nunes, é o Guarani pro jogo de amanhã em Novo Horizonte, Batista. Um abraço, Marquinhos. Valeu, Batista. Tira a franja aí que tá cobrindo o seu olho. E amanhã você se prepara para essa longa língua preta, tá bom, Batista? Eu vou levar amanhã um crochê para ir fazendo na cama. O que você acha? Ah, não vai. Não vai. Crochê você não vai. Pode ser qualquer outra coisa, mas crochê... Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar esse negócio aí da Polícia Federal, hein? Tem o release aqui. Hoje tem entrevista coletiva, como disse o Marquinhos. Já voltamos aqui na tela da Band. E o Luiz Felipe Magalhães falou, tem que matar o comercial, tem que matar. Então mata o comercial. Pá, 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 pá.